O que define a mente, o coração e a obstinação de um homem que, emergindo das perdas e tragédias pessoais mais devastadoras que um ser humano pode suportar nas terras da Louisiana, canalizou sua dor nos tapetes de luta para se tornar capitão da equipe olímpica americana de wrestling, anos mais tarde. Chocar o planeta ao se transformar em apenas o segundo lutador na história do Ultimate Fighting Championship a reinar simultaneamente como campeão linear em duas categorias de peso diferentes? Na década de 2010, o mundo das artes marciais mistas assistia à era dos atletas com biotipos longilíneos, ágeis e moldados para o marketing. Foi exatamente nesse cenário que surgiu um competidor de baixa estatura para os padrões dos pesos pesados, com um físico que desafiava os padrões estéticos dos heróis de ação, mas com uma pressão psicológica insuportável e um jogo de quedas cirúrgico. Imagine um lutador com 1,80 m de altura, competindo contra monstros de quase 2 metros de altura e pesando mais de 110 kg de puro músculo, caminhando para a jaula com a feição focada de um pai de família, mas carregando nos braços o poder de erguer atletas gigantescos acima de sua cabeça e arremessá-los contra a lona como se fossem bonecos de pano. Um campeão que não precisava de personagens caricatos para criar pavor. Seu trunfo era a certeza absoluta de que, uma vez que ele encurtasse a distância e colasse o seu peito no do adversário, o combate se transformaria em uma jornada de exaustão, agonia e domínio absoluto. Ele foi batizado sob o rigor dos tatames mais duros da Divisão 1 da NCAA, blindado em competições internacionais e imortalizado no Hall da Fama do esporte mundial sob o nome de Daniel Cormier. Conhecido carinhosamente pelos fãs e pela comunidade da luta pela sigla DC, ele gravou seu nome na rocha eterna do esporte ao capturar e defender com maestria os cinturões dos pesos meio pesados e dos pesos pesados do UFC. Daniel Cormier não foi apenas um detentor de títulos, ele foi o competidor definitivo, o homem que provou ao planeta que o equilíbrio entre a técnica de alto nível e um coração indomável é capaz de superar qualquer desvantagem física. Fora do octógono, com seu sorriso carismático e sua transição genial para os microfones como comentarista oficial do UFC, escondia-se o atleta mais competitivo de sua geração, capaz de suportar rivalidades históricas e ditar o ritmo do terror com o seu wrestling e seu jogo de clinch na grade. Para compreender a frustração e o desespero que tomavam conta dos oponentes de Daniel Cormier, precisamos analisar a engenharia de seu estilo de luta revolucionário para atletas de sua estatura. Cormier desenvolveu uma das abordagens táticas mais sufocantes da história do MMA moderno. Seu verdadeiro trunfo residia na transição perfeita do wrestling olímpico para o MMA. Em vez de apenas buscar as pernas dos adversários, DC utilizava o controle de punhos e o clinch na grade para anular a envergadura de rivais mais longos. Uma vez grudado, ele utilizava o famoso dirt boxing, boxe sujo, desferindo ganchos e uppercuts curtos na curta distância enquanto controlava a nuca do rival. Quando decidia colocar a luta no chão, sua mecânica de projeção era impecável. Ele aplicava o High Crotch Takedon, erguendo adversários do tamanho de Josh Barnett ou Patrick Cummins acima dos ombros antes de explodi-los no solo. Por cima, seu controle de quadril criava uma pressão insuportável, abrindo espaço para um ground and pound contínuo e finalizações por mata-leão. O aspecto que garantiu a Daniel Cormier o status de lenda incontestável e o respeito eterno da comunidade mundial foi a sua caminhada perfeita em duas divisões de peso diferentes. Ele iniciou sua trajetória no esporte batendo de frente com os gigantes, vencendo o prestigiado Grand Prix dos pesos pesados do Strikeforce ao nocautear Antônio Pezão Silva e dominar Frank Mir. Ao migrar para o UFC e descer para a categoria dos meio pesados, protagonizou uma das maiores e mais intensas rivalidades da história do esporte contra John Jones. Mesmo enfrentando o maior nêmesis de sua carreira, Cormier mostrou a resiliência de um verdadeiro rei ao capturar o cinturão vago da categoria contra Anthony Humble Johnson, sobrevivendo a uma patada brutal no início da luta para finalizar o nocauteador americano. Seu ápice definitivo na carreira aconteceu no histórico UFC 226, quando subiu novamente para os pesos pesados e chocou o mundo ao nocautear o campeão mais dominante da história da divisão, Stipe Miocic, logo no primeiro round, unificando os dois cinturões e se tornando um dos raríssimos double champs da história da organização. Sustentar o status de homem mais perigoso do planeta em duas categorias exigia de Daniel Cormier uma rotina de treinos e uma força mental que operavam sob os mais rígidos padrões da American Kickboxing Academy, ACA, na Califórnia, dividindo tatame com monstros como Cain Velasquez, Khabib Nurmagomedov e Luke Rockhold. DC passava por sessões de sparring brutais que moldaram o seu queixo de aço e o seu gás infinito. Sua mente era blindada contra a adversidade. Tendo enfrentado a tragédia de perder uma filha ainda jovem e o falecimento de seus pais,
Cormier aprendeu que nenhuma dor dentro do octógono seria maior do que as dores que a vida já havia lhe imposto. Essa força psicológica ficou provada ao longo de sua extensa carreira, pois mesmo quando colocado em situações de extrema pressão ou após derrotas dolorosas, ele sempre retornava com a cabeça erguida, entregando performances de elite mostrando que o seu espírito competitivo era inquebrável. A trajetória de Daniel Cormier é um patrimônio imortal das artes marciais mistas. Ele provou que um atleta não precisa ter a estética de um modelo ou a envergadura de um gigante para dominar o topo do esporte mais real do mundo, basta ter a dedicação cega de um guerreiro e a inteligência de um estrategista. Sua história é um manifesto de superação, lealdade aos seus parceiros de treino e ética de trabalho. Ao defender os seus títulos com a dignidade de um verdadeiro capitão e se aposentar no topo, deixando os palcos para se tornar a voz que explica as lutas para os novos fãs, ele mostrou ao planeta que um verdadeiro campeão constrói o seu império através de seus atos, de sua resiliência e de seu coração indomável dentro e fora da arena de combate. Daniel Cormier permanece cimentado na história das artes marciais mistas como campeão duplo. O homem que transformou o wrestling olímpico em uma dinastia de pressão no UFC e que ensinou ao planeta que quando o coração de um guerreiro e a força mental nascem da superação real da vida, não existe tamanho, não existe envergadura e não existe gigante na Terra capaz de segurar a pressão do maior capitão da história do MMA. Se você se impressiona com a pressão psicológica insuportável e as quedas brutais do Daniel Cormier, se arrepiou com o nocaute histórico dele sobre o Stipe Miocic para virar duplo campeão e reconhece o DC como uma das mentes mais brilhantes da história do esporte, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para apoiar os nossos documentários e comente aqui embaixo com a sua opinião sincera. Daniel Cormier no auge do peso pesado teria sido capaz de vencer o John Jones nessa mesma categoria ou a rivalidade entre os dois sempre teria o mesmo desfecho? Nós nos vemos no próximo vídeo.